E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar então agora do ensaio de dureza Vickers. Na videoaula anterior a gente falou do ensaio de dureza Brinell. O ensaio de dureza Brinell, só recordando alguns pontos principais do ensaio de dureza Brinell, ele tem como característica principal a ponteira esférica. É uma esfera de aço temperado de diversos diâmetros, que você pode utilizar. E essa esfera de aço temperado, ela tem uma limitação muito importante, que fez com que os metalurgistas criassem outros métodos de dureza. Devido ao fato do ensaio de dureza Brinell ser utilizado essa esfera de aço temperado, limita-se muito a dureza de outros materiais com dureza elevada. Por isso, no ensaio de dureza Vickers, é utilizado, então, uma base piramidal fabricada em diamante industrial. Dessa forma, você aumenta muito a faixa de aplicação do ensaio de dureza, não limitando somente a materiais de dureza média. Bom, vamos então agora à nossa videoaula falar de ensaio de dureza Vickers e comentar a respeito de alguns aspectos principais. Bom, o ensaio de dureza Vickers ele é exatamente feito da maneira que vocês estão vendo aí nesse slide. Você utiliza um penetrador piramidal e esse penetrador, quando ele é pressionado na superfície da peça, ele causa então uma impressão quadrangular, aonde você consegue medir as diagonais dessa impressão. E aí, com as medidas dessas diagonais, você então consegue estimar um valor de dureza. Bom, o equipamento utilizado no ensaio de dureza Vickers, ele é um equipamento que, na maioria das vezes, ele também é um microscópio, porque a impressão causada ela é muito pequena, e esse microscópio vai conseguir, mediante uma escala, a análise de dureza desse material. Bom, a base quadrada desse penetrador tem, na maioria das vezes, um ângulo de 136 graus entre as faces e entre as arestas. Esse ângulo pode variar entre 136 e 148 graus. Bom, por que esse ângulo foi escolhido? Porque esse ângulo ele é o ângulo que se aproxima mais lá para o ensaio de dureza Brinell, tendo uma limitação de dureza de até 350 Vickers. Bom, há uma limitação quanto ao arco de contato da esfera impressa no ângulo de dureza Brinell, que é cerca de 0,375 vezes o diâmetro. Então, esse ângulo de contato, esse arco de contato, aliás, lá no ensaio de dureza Brinell, ele é limitado por esse fator. Por isso que você não pode exceder muito a pressão de contato lá, senão você vai acabar causando um abaulamento da esfera de dureza Brinell, tá? Bom, vamos agora falar das etapas e das características do ensaio de dureza Brinell. Olha aqui como vocês estão observando na figura. Então, esse ângulo, tá vendo? Ó, o ângulo de posição aqui, não de posição, mas de aresta. Ó, tá vendo? Ó, é o ângulo de aresta que é 136 graus. Então, você vai aplicar uma força direcionada para a superfície da peça e logo em seguida você vai medir as diagonais. E essas diagonais, elas são medidas nesse, tá vendo? Ó, nesse microscópio aí, tá? Então, você pode, por exemplo, configurar o microscópio para que ele faça isso automático. Por isso que o ensaio de dureza Vickers ele é um ensaio mais avançado que o ensaio de dureza Brinell, tá? Bom, então como a gente já falou, o ângulo entre as faces ou entre as arestas são de 136 graus, Então aí a gente vai poder medir com o ensaio de dureza Vickers cargas pequenas, tá vendo? Ó, de 5, 10, 20, 30 gramas, tá? Até 120 quilogramas. Então, o ensaio de dureza Vickers, ele é um ensaio de dureza não destrutivo, porque essas
mínimas cargas aí, elas não vão causar prejuízo na superfície da peça. E você pode também utilizar esse ensaio de dureza Vickers para chapas de fina espessura. Então ele é bem adequado para essas aplicações aí, tá? Então olha aqui algumas etapas do ensaio de dureza Vickers. Ó, a aproximação do edentador ou do penetrador, a aplicação da carga e depois a subida da carga em relação à mesa. O aspecto da impressão, ele pode ser observado aqui, ó, diâmetro 2, diâmetro 1, onde o equipamento vai medir, então, essas diagonais. Como é que a gente interpreta o ensaio de dureza Vickers? Então, ele vai ser interpretado através da simbologia HV, que é Hardness Vickers, aonde 10 é o tempo de aplicação da carga, né? E 40 é o valor, né? Não, aliás, falei errado, pessoal. 10 é a força de aplicação da carga e 40 é o tempo de aplicação da carga pelo identador. Então, essas medidas, elas também são emitidas através de uma escala, e a escala ela é determinada através de um valor contínuo, ou seja, começa de um valor mínimo e vai até um valor final, da mesma forma que na dureza Brinell. Tá? Então podemos falar que essas escalas são contínuas. No próximo ensaio que a gente vai discutir, que é o ensaio de dureza Rockwell, isso não acontece, porque nós temos diferentes escalas. Tá? Ok, então nós temos aqui agora alguns detalhes do ensaio de dureza Vickers, que você pode causar também algumas desuniformidades no ensaio de dureza Vickers. Por exemplo, aqui você pode ter uma recuperação elástica, tá vendo? Ó, das bordas, né, das faces do ensaio de dureza Vickers, e aí você pode causar um mascaramento no resultado. Então esse abaulamento ele pode ser causado, por exemplo, por um afundamento excessivo, né? Ou então você pode também causar uma aderência do material no identador e causar esses abaulamentos externos aqui. A impressão perfeita é essa que nós estamos vendo aqui, né? E aí você pode também causar esses defeitos. Bom, existem, como eu falei para vocês, o ensaio de dureza Vickers que pode ser dividido em macro e micro. O macro é quando você utiliza cargas de até 120 quilos. Isso aí são para materiais de elevada dureza e com espessura muito grande. Então, você vai utilizar essas cargas mais elevadas. Mas quando você utilizar, por exemplo, cargas pequenas para espessuras muito pequenas, que são espessuras, chapas de espessura muito fina, então você vai utilizar o ensaio de dureza micro dureza Vickers, tá? Vantagens do ensaio de dureza Vickers é uma escala contínua de dureza, que você pode medir uma gama, né, de valores de ensaio. Essas impressões elas não inutilizam a peça. E o penetrador, essa é a grande vantagem do ensaio de dureza Vickers, ele é fabricado em diamante, então ele é praticamente indeformável. Então, você pode aplicar esse ensaio em materiais de várias espessuras, tá? Pessoal, embora tenha vantagens aí no ensaio de dureza Vickers, você vai ter umas desvantagens que você vai ter que utilizar um laboratório de metalografia para preparar as amostras do ensaio, né? Então, dessa forma, você tem que ter um local mais adequado para fazer esse ensaio, né? Cargas menores, por exemplo, cargas de 5, 10, 20, 30 gramas, elas têm uma complicação, porque imaginem só, você pode ter uma recuperação elástica, ou seja, essa deformação ela pode voltar. Então você pode aplicar a deformação e ela pode voltar a um valor que pode mascarar o resultado. E essa máquina de dureza Vickers é uma máquina com precisão muito grande. Então dessa forma você tem que aferir, ou seja, calibrar esse equipamento de forma constante para que você tenha valores próximos da realidade.
Ok, pessoal, então esse aí foi a nossa videoaula de ensaio de dureza Vickers. Na próxima videoaula nós vamos ter aí alguns exercícios, né, para a gente fazer, ok? Então espero vocês lá.